Bom, eu estou chamando esse momento como perspectivas sobre a ficção científica, bastante generalista, assim, genérico, porque eu ainda não gostaria de falar um pouco mais sobre a pesquisa da minha tese, porque ela está bastante ainda em andamento, assim, né, na sua fase de escritura. Mas na tese eu vou trabalhar com obras de autoras brasileiras, algumas delas com uma ideia de que uma hipótese de que a ficção científica ela subverte um pouco o referencial do humano, pensando tempo, espaço, personagem, e com isso aí trazendo, dialogando um pouco com o Derrida, né, ficando talvez um pouco mais, que nem eu estava conversando com a professora Nayara há pouco, com aquela ideia da metafísica da presença, de que o humano, o ser humano, porque a nossa percepção de mundo, de universo, né, de realidade, de acordo com o que a gente conhece, né? De acordo com o nosso tempo, passado, presente e futuro, de acordo com os espaços que a gente conhece, de acordo com, se a gente vai pensar em teoria narrativa, o estudo da personagem leva muito em consideração o ser humano, né? E a gente se depara na ficção científica, e especialmente, fantasia também, claro, mas especialmente no meu caso na ficção científica, com personagens que às vezes não têm um referencial humano, né? Sejam eles robôs, por exemplo, androides, que eles podem ter um corpo, né? Um formato de corpo mais com referencial humano, mas ao mesmo tempo não são humanos, né? Eles têm a sua o seu intelecto muito diferente, enfim, até, por exemplo, se a gente vai pensar alienígenas, e aí vai desde o Lovecraft, né, os monstros do Lovecraft, até, mais recentemente, por exemplo, os alienígenas da Chegada, né, do História da Sua Vida. Enfim, mas estou divagando um pouco. Eu sou o Alexandre, hoje eu sou doutorando no programa de pós-graduação em letras da Unisc, da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, acho justo me apresentar um pouco, né, acho que, já que eu estou chamando esse momento de perspectiva, é importante também eu apresentar de onde eu falo, né, qual é a minha perspectiva. Eu fiz uma graduação em comunicação social, em publicidade e propaganda, e aqui foi o primeiro momento que eu tive um pezinho na pesquisa e no estudo de narrativa de histórias. Eu trabalhei no meu TCC, eu não queria trabalhar com propaganda ou com coisas assim, com anúncios, enfim, então eu trabalhei com narrativa e eu trabalhei com a série Lost, a partir de um viés de narrativa transmídia, porque na época Lost estava muito estava bombado, né, como os jovens falam, e como aquela história estava sendo contada em diversos meios, diversas narrativas. E ali foi o lugar que eu me apaixonei, assim, pela pesquisa. Foi o primeiro ponto que eu falei, pô, que legal, acho que eu quero falar mais sobre isso, assim. Quando eu retornei para a academia e fazer meu mestrado, eu trabalhei com Star Wars, olhando para o Star Wars a partir da desconstrução do Derrida, a partir de um viés pós-estruturalista e de uma perspectiva mais filosófica, né? Com uma ideia de que toda a saga Star Wars, de certa forma, faz uma transição de um mito moderno para um mito pós-moderno. Pensando que os filmes clássicos de Star Wars... o George Lucas fala isso, né? O George Lucas, criador de Star Wars, ele fala que ele seguiu a jornada do herói para fazer a constituição dos primeiros filmes, né? Ou seja, cada personagem tem a sua função específica, de certa forma, no enredo, né? Talvez ele não tinha planejado desde o início dar um beijo entre o Luke e a Leia, ok, né? Mas diz ele que sim, né? E, em compensação, os filmes mais recentes, de certa forma, eles apresentam uma certa ruptura com isso, né? Com aquelas tradições e com várias instituições postas dentro do universo Star Wars, né? Que nem os Sith, os Jedi, por exemplo. Eles misturam um pouco as coisas. Enfim, hoje o meu doutorado está em andamento ainda, eu defendo próximo ano. E aí sim eu estou trabalhando com ficção científica, especificamente de autoria feminina no Brasil. Aí eu prefiro não falar muito disso ainda, porque a pesquisa está em andamento, então eu prefiro fazer um recorte sobre a FC em si e a minha perspectiva sobre a FC. Eu também me aventuro na escrita narrativa, digamos assim, né? Eu publiquei um livro em 2017 chamado Cronolapso, Apocalipse do Tempo, que é uma obra de ficção científica, obviamente, né? Então, sempre permeia, assim, as coisas que eu faço. E uma coisa relevante, na verdade, sobre muito do que eu vou falar aqui hoje, é sobre o doutorado de sanduíche que eu realizei entre
preciso pensar, entre junho de 2023 e... Não, perdão, de setembro de 2023 e junho de 2024. Então, eu passei 10 meses na UCR, na University of California, Riverside, e a minha orientadora lá naquele período foi a Cheryl Vint, que é quem eu encaminhei o livro, né? Eu sei que é bastante coisa, enfim, mas principalmente a introdução, não sei se vocês conseguiram dar uma olhada, enfim, mas principalmente a perspectiva dela sobre a UFC está muito posta ali na introdução e na conclusão. Então, muito do que eu vou falar aqui, trazer, são conversas, reflexões, discussões, né, leituras que eu tive nesse período, assim. Então, é interessante porque, na verdade, toda vez que eu paro para pensar, tá, mas por que ficção científica, né? O que tem nesse gênero, né? O que tem na UFC? A primeira coisa que me motivou como pesquisador, assim, é a forma com que a ficção científica é posta à margem numa tradição de estudos literários no Brasil. Próprios estudos que vão pensar sobre o momento e o estado da arte da literatura brasileira, muitos deles excluem a UFC. Tem um específico que foi quando eu fiz o meu projeto, que literalmente ele cita que não vamos trabalhar com autoajuda, com ficção científica e com mais um outro gênero, dizendo a gente não considera isso literatura. Enfim, eu sempre gostei de ser meio, de levantar uma bandeira a favor das coisas que eu acredito, de certa forma, né? Enfim, eu acredito que a ficção científica é sim literatura e merece ser estudada e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa que me motiva mais como pesquisador, assim, de certa forma, cara, tem muita ficção científica feita no Brasil, tem muita ficção científica muito relevante e eu acho que cabe a gente estudar. Um outro ponto, e eu lembro que eu estava, durante o meu mestrado, em uma orientação com o meu orientador, o professor Rafael. Uma coisa que sempre me incomodou na UFC é, se a gente for pensar em uma... Quando a gente fala sobre gêneros, pensando que o gênero vai me trazer uma expectativa, se eu sei que determinado tipo de obra é comédia, eu imagino que eu vou rir, ou que vai ser engraçado, ou que vai ser humorístico, vai ter humor, enfim. Se for pensar em um drama, eu vou imaginar que ele vai ter um determinado tipo de expectativa, né, de acontecimento, que eventualmente pode ser rompido ou não, né, mas normalmente aquela história, aquele enredo, aquela trama vai ser sustentada a partir de uma expectativa genérica, digamos assim. E sempre que eu olhei para FC, eu sempre achei curioso, porque à medida que Star Wars pode ser visto como FC, e aí a gente pode fazer ótimos debates, se é ou se não é FC, mas a partir de uma ideia de que há outros planetas, há espaçonaves, enfim. Eu olhando para Star Wars como FC, Alien também seria uma FC. Alien, a saga Alien, né? O Alien Oitavo Passageiro, enfim, pensando no cinema. Mas são histórias bastante distintas entre si. Ao mesmo tempo, quando a gente vai pensar numa distopia, e a gente tem as clássicas, né, do George Orwell, do O Admirável Mundo Novo, até mais recentes, que nem Jogos Vorazes, se a gente for pensar, obras bastante distintas entre si também, embora sejam distopias. Se a gente for pensar a presença do alienígena, a gente vai ter desde Guerra dos Mundos, que os marcianos vêm para a Terra para conquistar, com uma estética muito mais agressiva e militarista, digamos assim. Mas a gente também vai ter, sei lá, ET o Extraterrestre, do Spielberg, que aquela figura passa a ser nossa amiga, nossa, eu digo, dos seres humanos, né? Ou até A Chegada, eu sou muito fã do História da Sua Vida, né? O conto do Te Chiang, que virou o filme A Chegada, que acabou ficando, obviamente, muito mais famoso, que os alienígenas vêm para a Terra nos entregar uma ferramenta, né? Que é a linguagem, e eles não nos atacam. Claro que existe toda uma questão do estranhamento e do distanciamento. Mas eu digo isso porque eu entendo que a FC tem um lastro de possibilidades narrativas muito vasto e muito amplo. Isso é uma coisa que me fascinou para pesquisar e tentar entender um pouco mais sobre isso. Porque quando a gente fala, uma obra de ficção científica, para mim, a priori, eu não consigo criar alguma expectativa apenas com
a rotulagem ficção científica, diferentemente se alguém me fala que determinado tipo de série, filme ou livro é drama, terror, detetive, thriller, terror, terror eu repeti, né? FC é alguma coisa que sempre me soa muito mais abrangente. Então isso é uma coisa que isso me motivou a, eu quero saber mais sobre isso, né? E por conta, acho que da trajetória que eu citei, do meu TCC e também do mestrado, a gente acaba trabalhando muito nos estudos literários com algumas escolas específicas, com algumas perspectivas específicas, e quando a gente vai olhar para dentro da história, das narrativas, a gente cai muitas vezes na teoria narrativa para estudar elementos de personagem, de tempo, de espaço, de enredo, de verossimilhança, e aí, sendo mais uma vez meio crítico, né, meio contrário, poxa, como é que eu vou estudar personagem plana e redonda a partir de existências que não têm esse referencial? Ou como é que eu vou estudar o tempo em narrativas que o tempo... e aí a gente vai pensar desde viagem no tempo, desde passado, futuro, presente, mudar ou não mudar as coisas, e toda a questão de paradoxo que a ficção científica cria, até outras narrativas e histórias que pensam um tempo diferente. O próprio Você Está de Novo, A Chegada, porque acho que é um ótimo exemplo para a gente falar sobre isso, né? Espero não dar nenhum spoiler, mas na verdade é um filme um pouco já antigo, mas que o tempo, digamos assim, é tratado de uma maneira um pouco diferente, e isso faz com que personagens pensem de um jeito diferente e tudo mais, a partir de uma postulagem, de uma hipótese, né? Uma hipótese linguística chamada Sapir-Whorf, ou seja, usando uma possibilidade científica da linguística, e a partir disso pensar e construir uma narrativa, uma história, né? Então, esses pontos sempre me motivaram a tentar ir atrás um pouco mais do UFC e destrinchar um pouco isso, né? Para além de que, obviamente, eu gosto muito, sou fã, sempre achei um gênero, um espaço que permite a gente trabalhar as nossas imaginações, né? A partir ou distante daquilo que a gente vê no mundo real, né? Eu vou falar, acho que 3 momentos, assim, específicos sobre FC. O primeiro deles talvez seja o termo. Quando a primeira vez que a gente tem a terminologia ficção científica, né, e passa a ser difundido, né, que é nessa revista aqui, na Amazing Stories, de 1926. Então, está fazendo quase 100 anos que o termo foi usado a partir de uma ideia genérica, digamos assim, né, para se agrupar textos e para se agrupar histórias e narrativas para a partir disso dizer, ó, isso aqui é ficção científica. E quem fez isso foi esse cara, o Hugo Gernsback, ele era editor da revista, e na universidade, lá na UCR, existe uma coleção chamada Eaton Collection, que foi de um colecionador, de um entusiasta, de um fã de ficção científica. Anos depois ele doou para a universidade, a partir disso foi se constituindo toda uma biblioteca específica. Então essa aqui é uma imagem da própria revista, assim, e aí é um pouco de misto de fã com pesquisador, né, de ter acesso a isso, enfim, porque a gente consegue, obviamente, acessar na internet hoje, né, a gente consegue ter o acesso ao conteúdo, né, mas o que é interessante é que no editorial dessa revista, o Gernsback, ele fala algumas coisas, assim, e talvez a mais curiosa delas é que ele fala que a ficção científica é o tipo de história, são histórias do tipo de Jules Verne, H.G. Wells e Edgar Allan Poe. Alguém falou aqui, né, que estuda Poe. E é curioso que esses 3 autores são bem distintos entre si, né? Eles são bem diferentes. Cada um vem de lugares diferentes e tal. Então, é importante dizer que a ficção científica ela não surge em 26, né? É o termo. É a primeira vez que alguém agrupa isso, né? Coloca um rótulo nisso. E tem um apelo bastante comercial. Tanto é que ele fala no editorial que ele já fechou com várias editoras, com vários autores, então vários autores serão publicados e tudo mais. Todos os autores do norte global, né? Todos os autores nas primeiras edições, todos homens também. Vai ser somente 1 ano e meio depois que a primeira mulher vai ser publicada na Amazing Stories, porque ela ganhou um concurso. Eles abriram um concurso que eles divulgaram na revista, né? As pessoas podiam mandar suas histórias, e a Claire Winger Harris, se eu não estou enganado o nome dela,
E ela ficou em terceiro lugar no concurso, e é curioso que tem um texto de abertura, assim, que fala, eu acabei não colocando aqui no slide, que fala que, curioso ver que o nosso terceiro colocado é uma mulher, não é um homem e tal. Então, o texto de abertura da narrativa dela, da história dela, fala sobre isso. E, e o Gersbeck, ele vai desenvolvendo essa ideia de ficção científica, digamos assim, muito com um contexto e imaginando que essas histórias seriam histórias proféticas. A gente vê, eu não sei se dá para ver aqui, mas aqui está escrito Extravagant Fiction Today, Cold Fact Tomorrow. Então, uma ficção extravagante hoje, mas um amanhã gelado, fatos de amanhã mais frios, mais gelados, enfim. Então, já ele pensa o termo com uma ideia profética, com uma ideia de, ok, são histórias que vão pensar o futuro, né, que vão profetizar alguma coisa, a partir de elementos científicos e tecnológicos. E também sendo histórias palatáveis. E isso é uma das coisas que talvez os críticos, né, da ficção científica utilizem hoje para dizer que FC não é literatura, porque são histórias escapistas, né? São histórias para se divertir, são histórias de entretenimento, não são histórias talvez para refletir, para a gente pensar, enfim. E é curioso como o próprio Gersbeck, que traz isso, ele utiliza desse argumento, né? Então, a FC surge como esse gênero, digamos assim, com uma ideia bastante comercial, né? E seriada, né, para as histórias serem desenvolvidas ao longo do tempo. Além disso, ele também fala no texto sobre os pais da ficção científica, né? Então, trazendo esses caras. E a gente vai, e anos depois, eu passando para o segundo momento, digamos assim, que eu considero fundamental, quando a gente vai falar sobre ficção científica, já nos anos 1970, quando a FC se estabelece como um campo de estudos acadêmicos. E aí a gente destaca o Brian Aldiss e o Darko Suvin. O Aldiss vai ser o cara que vai ter a voz mais forte para dizer o seguinte, a ficção científica ela não surgiu com as revistas, porque o Hugo Gersbeck, o cara do slide anterior, dizia, tipo, sou o pai da ficção científica, sou o cara e tal. E não é isso, né? Ficção científica e as histórias de GFC, uma vez que a gente tem uma ideia e uma definição para agrupá-las, já existiam muito antes, né? E o Aldiss vai dizer, tá, na verdade a gente tem uma mãe da ficção científica, que é Mary Shelley, com Frankenstein. Então, a partir do momento que FC passa a entrar na academia e no campo de estudos, há-se um outro tipo de pensamento, né, sobre isso. O Suvin vai trazer uma visão bastante estruturalista, formalista, né, para FC, tentando definir o que é FC e o que não é FC. E eles vão sempre se debater muito sobre... Eu não sou grande especialista, nenhum dos dois, mas sempre debater, tentando entender se deve-se partir da obra ou se deve-se partir da teoria. Tal obra ela é FC, ou então, se é ficção científica isso e causa esse estranhamento, quais tipos de obras a gente pode falar sobre, né? E uma coisa fundamental e importante é que, a partir daqui, de uma maneira... Acontecia um pouco antes, mas aqui de uma maneira um pouco mais estabelecida, a FC se volta, a preocupação das pessoas que praticam a FC, seja no campo de estudo, no campo mais de autoria, a pensar sobre questões políticas e sociais. E também expandir um pouco mais a ideia de ciência, para não ser somente uma ciência militar ou exata, né? E também expandir para ciências humanas, para ciências naturais e para outros vieses científicos, né? O que eu quero me atentar um pouco mais é talvez esse terceiro momento, digamos assim, alguma coisa um pouco mais atual, que é muito de uma ideia de pós-moderno mesmo, desse rompimento dessas narrativas e de coisas mais fechadas, porque uma das coisas do trabalho da Cheryl que causa é bastante comentado, é que justamente ela vai pensar que não tem uma coisa como ficção científica.
porque a ficção científica, ela não é uma só coisa. A gente vai ter distintas abordagens e diferentes formas de olhar para ela. Porque a gente pode pensar a ficção científica sob um ponto de vista mais tradicional, digamos assim, e aí a gente vai cair sempre em um debate do hard sci-fi, né, de soft sci-fi, de histórias que têm uma ciência e uma tecnologia bastante explicada e tal. Esse é um dos argumentos, inclusive, as pessoas falam, Star Wars não é ficção científica, porque é uma novela espacial e tal, e esse é um argumento válido também. Porque realmente, né, não tem gravidade, não tem um monte de coisa. E aí, e ao mesmo tempo, outras histórias que vão se preocupar com outras coisas, né? Então, eu sou mais do time, digamos assim, e tendo a concordar mais com uma ideia de uma ficção científica mais abrangente e que pense em várias ramificações, em várias formas de ver a partir de momentos e contextos diferentes, né? E a partir de diferentes abordagens. O que a gente pode falar, que de certa forma é... Eu não gosto do termo consenso, porque eu acho que as coisas não são feitas assim, né, necessariamente concordando, mas há uma característica que a gente pode trazer que é bastante forte, é uma tensão entre um lado ou uma característica mais tecnocientífica e outra mais sociopolítica. Quando a gente fala de FC, a gente está falando de histórias, literaturas que abordam questões tecnológicas e científicas e vão pensar extrapolações disso, vão pensar possibilidades de trabalhar com a gravidade de uma maneira diferente, a partir do momento que a gente conhece a gravidade, vão pensar formas de trabalhar com veículos diferentes, a partir da medida que a gente desenvolve veículos, vão pensar trabalhar robôs até virar inteligências artificiais, e de que forma vai trabalhar e vai exacerbar essas coisas, né? E vai constituir mundos, constituir possibilidades a partir disso. Vai pensar também, para também trazer um exemplo de uma ciência mais nossa, digamos assim, mais humana, né? Vai pensar outras formas de estruturas sociais, de formas com que o poder é exercido de outras maneiras, ou que não há um poder. A gente pode pensar, então, aqui distopias e utopias e tudo mais. Ou, e isso já dialogando com o outro lado, né? Com uma ideia mais sociopolítica. Beleza, uma vez que a gente tenha tecnologias diferentes, que a gente tenha ciências diferentes, ou ciências e tecnologias atuais, de que forma isso poderia moldar e fazer e constituir outros mundos, outras estruturas sociais, outras relações entre as pessoas, ou outras existências, não somente seres humanos, por exemplo. Então, essa tensão, e eu entendo que elas podem, obviamente, coexistir, mas essas características, me parece que, dependente da forma que do prisma que a gente olhe para a FC, elas vão estar presentes sob certa medida, né? Sobre essa questão de como ciência e tecnologia impacta em estruturas sociais, impacta a nossa vida, impacta na forma como aquela história vai ser contada. Então, eu gosto de pensar da ficção científica numa ideia de como a ciência e a tecnologia influenciam o mundo e, ao mesmo tempo, também imaginar mundos diferentes como respostas às situações políticas e sociais. Que é falando sobre isso, né? Sobre essa relação que eu chamo de tecnocientífica e sociopolítica. E uma coisa que eu acho muito interessante no texto da Cheryl, assim, se não estou enganado, é a conclusão, acho que é Living in a Science Fictional World. Pensando que hoje a gente vive num mundo de ficção científica, sob um aspecto de que, se a FC lá atrás, há 100 anos, ela surge para agrupar histórias que vão, em uma dessas características, profetizar o futuro, pensar, né, naquilo que vai acontecer, a partir de ferramentas, tecnologias e ciências do conhecido, e exacerbar elas, a gente talvez vive hoje lugares e contextos semelhantes ao que essas histórias pensaram, né? E cada vez mais as tecnologias, a evolução das tecnologias vão sendo muito mais multiplicadas e rápidas, né? A gente, pensando, nós como brasileiros, às vezes a gente não tem acesso a alguma coisa que foi, sei lá, criada no passado, criada há 5 anos atrás. E talvez amanhã uma outra coisa nova já vai ser criada
que aquilo que a gente não teve acesso já está obsoleto. Cada vez mais é muito mais difícil de teorizar sobre, e eu não falo sobre a UFC, né, eu só falo sobre as tecnologias mesmo, assim, de pensar em meios de comunicação, em as formas com que as informações são disseminadas e compartilhadas, as coisas estão cada vez trabalhando e acontecendo mais rapidamente. Sob esse sentido, a gente, de certa forma, está vivendo e trazendo para o debate, e imaginando que a gente vive nesse mundo de ficção científica. Talvez os carros voadores não estejam aqui, né? Mas a gente está conectado o tempo inteiro, tanto é que esse encontro aqui é um exemplo disso, né? Um exemplo das tecnologias estarem avançando, e se talvez alguma história sobre isso tivesse sido escrita lá em 1926, talvez estaria numa das edições da Amazing Stories, né? Como uma história de ficção científica, ou seja, uma história que é pensar o futuro, profetizar o futuro e tal. Então, bom, a inteligência artificial, pensando, né, sobre isso, assim, eu tenho umas pequenas provocações aqui, porque se a gente vai pensar, a inteligência artificial é hoje, de certa forma, a gente não tem como não falar sobre, né, sobre vários aspectos, pensando em mercado de trabalho, em estrutura de como a gente interage com nós mesmos eu digo com outros seres humanos, assim, o quanto a gente acaba falando mais com as pessoas digitalmente, talvez, e menos presencialmente, em situações que a gente poderia, né, falar presencialmente com as pessoas. E se a gente vai pensar nisso, eu estava refletindo sobre, se a gente vai ler o Eu, Robô do Asimov, a gente está evoluindo nisso, né? Começa com um robozinho, simplesmente para servir o ser humano, até chegar em algumas coisas bastante complexas. E quando a gente pensa em inteligência artificial e robô e Android, existem vários e vários e vários exemplos. Mas pensando que a gente vive nesse mundo de ficção científica, assim, e aqui, claro que eu estou tensionando um pouco mais, exagerando um pouco mais, mas eu não sei se tanto assim. Se a gente pensa em figuras como o Zuckerberg e o Musk, bom, hoje, de certa forma, eles detêm, não gosto de usar o termo poder, mas de como muitas das informações que a gente cria, acessa, dissemina, estão na mão deles. Seja com Meta, seja com X. Estava até comentando com o meu orientador recente, até no texto da Sheryl, ela cita a NASA, né? Hoje me faz pensar o seguinte, uma vez que o Musk, ele faz parte do governo americano, ele tem um cargo, será que a NASA e a SpaceX estão muito distantes hoje? Pensando a SpaceX como uma organização privada, né? E a NASA como uma organização governamental. Então, o quão distinto e o quão diferente está isso, e me faz pensar quantas histórias de UFC e quantas utopias a gente leu que, ok, existe o governo que é totalitarista e que controla a sociedade sob certa medida, sob certo aspecto, a partir de algum tipo de perspectiva. Mas tem várias e várias outras, e normalmente são as mais críticas, que conjecturam mundos nos quais as corporações fazem isso. Né? Próprio Blade Runner, o Android são com ovelhas elétricas, né, que vira Blade Runner, é um mundo no qual os replicantes, né, os androides no livro, os replicantes, são constituídos e feitos por uma corporação, justamente porque o planeta Terra está tomado pela poeira, né, e quem tem dinheiro, quem tem acesso, quem tem posses, vive fora do planeta Terra. Só ficou a escória da humanidade, né? Escória da humanidade porque talvez não tinha posse suficiente para poder seguir suas vidas. E é um contexto no qual é dominado por corporações, né? E aí me faz pensar, assim, o quão distinto e diferente é com uma ideia de duplo pensamento, duplo pensar, no qual o grande irmão, né, vai cerceando o pensamento das pessoas a partir do momento que vai diminuindo o léxico, diminuindo as palavras, diminuindo a forma com que as pessoas possam se comunicar.
E até que ponto a gente hoje vive num mundo no qual toda a nossa informação e a forma com que a gente pensa, acessa informação e acessa conteúdos é, de certa forma, mediada, né? E, ao mesmo tempo, faz acho que umas 2 semanas, teve alguma coisa bastante... repercute bastante, né? E que esperamos que não vire uma terceira guerra mundial, para não falar sobre... E aí entrando, mas não queria falar sobre ficção científica militar, neste caso, mas eu acho que tem bastante a ver. Acho que tem bastante a ver com o exemplo que eu citei anteriormente também, no qual a Oceânia está sempre em constante guerra com os continentes, mas ele sempre muda esses continentes de acordo com alguma coisa. Assim como os Estados Unidos está em constante guerra com a Rússia, mas de vez em quando eles até conversam, né, e são amigos e são parceiros. Mas o quanto a gente não pode pensar quando o George Lucas pensa lá em Star Wars, e que eu trago Star Wars de novo, são um ponto de vista de ser meu queridinho, quando o Lucas vai pensar em Star Wars, ele está justamente fazendo uma crítica à Guerra do Vietnã, né? Justamente fazendo uma crítica ao imperialismo norte-americano, ao imperialismo estadunidense. E o quão esse contexto de algumas décadas passadas, de certa forma, segue hoje, né? Quando na verdade são os Estados Unidos que estão mediando uma situação em outro continente, que porque simplesmente detém o poder, né? Junto a questões econômicas e tudo mais. Isso são pequenas, aqui que eu chamo de provocação, para talvez pensar como a gente vive nesse mundo de ficção científica, sabe? Para além da tecnologia em si, porque eu entendo que os exemplos da tecnologia eles vão ser os mais diretos e os mais óbvios, talvez. A gente está o tempo inteiro conectado com o celular e tudo mais, né? Sair de casa hoje sem o celular parece que a gente está sem roupa, né? E eu sempre fui bastante adepto à tecnologia, gosto muito, inclusive, mas ao mesmo tempo o quanto a gente está, de certa forma, concedendo à tecnologia muitas e muitas coisas que, na verdade, a gente poderia ser um pouco mais, talvez mais humano mesmo, assim, né? Menos digital, um pouco mais presencial e menos digital. E isso me leva a uma discussão de pensar a ficção científica menos como gênero e mais como modo. Justamente por conta desses aspectos de uma vez que a gente não vai defini-la, ou eu prefiro não olhar para a UFC dessa forma, de dizer e de debater muito se Star Wars é ou não ficção científica, mas talvez olhar para Star Wars e dizer, beleza, de que forma Star Wars se conecta e dialoga e pensa mundos, contextos, cenários. Então, isso aqui é uma citação que eu peguei da Cheryl, traduzir. Para ela, o gênero é como um conjunto de convenções narrativas e padrões de enredos, pensando no gênero narrativo. Já o modo vai ser como uma forma de percepção, de compreensão e resposta a um mundo em constante mudança. E por isso ela pensa essa questão de, beleza, vivemos nesse mundo, chegamos nesse ponto, né? Talvez hoje a profetização, cara, aí fazendo um comentário um pouco pessimista, você já tentou profetizar. Talvez a gente não ouviu direito, sabe? Hoje é muito mais de, tá, vamos conversar sobre, vamos pensar sobre, vamos entender, né? E tem alguns outros autores, no final tem as referências, se alguém quiser, enfim, que pensam a partir dessa perspectiva, sabe? A Verônica Hollinger, ela vai imaginar a FC, ela tem um texto que ela fala sobre isso, de gênero para modo, que é uma coisa semelhante ao que o Fantástico já fez e já realizou, né? O gênero Fantástico já fez e já realizou. Ela vai olhar para FC como um banco de imagens, imaginando que FC serve como um local de referências para a gente poder pensar e constituir histórias. O Guy Ropes tem um texto que ele fala sobre que os gêneros, principalmente os gêneros do fantástico, então fantasia, horror, ficção científica, insólito também,
como eles se evaporam. Então, eles deixam de estar no estado mais sólido e de entender, tá, mas é fantasia ou FC? De tentar rotular um pouco menos eles e entender, cara, a menos que esse não seja teu objetivo, de que forma a gente pode refletir diferentemente sobre eles, né? E ele vai dizer que eles já evaporaram e eles já fazem parte do nosso cotidiano, eles já estão aí presentes. De certa forma, essa ideia do Wolff é um pouco aquilo que eu encontro nessa ideia do Wolff, aquilo que eu pensava, aquela incomodação que eu tinha quando eu pensava sobre, tá, ficção científica é Alien e é Star Wars, sabe? São coisas tão diferentes, né? E tão distintas. O Istvan Chisari Roney, espero que eu falei o nome dele corretamente, provavelmente não. Ele tem um termo que ele chama de science fictionality, que para ele ficção científica é um ato, é uma atitude, é fazer. É fazer ficção científica, é um ato de criar, construir, pensar, refletir. E eu acho isso muito interessante, porque eu entendo que a gente está aqui hoje pensando e fazendo ficção científica, porque não é apenas a escrita, né? Mas também é refletir, também é pensar, também entender, estudar sobre FC, sobre o fantástico e tudo mais. Ou seja, muito mais um ato, uma performance do que uma definição. E a Vinci tem algumas provocações que eu gosto bastante, assim, quando ela fala que é everyday language, é a linguagem do cotidiano, justamente, já que a gente vive nesse mundo, tá, deixa eu aprender essa linguagem, deixa eu dialogar com isso. Alguém comentou aqui sobre biotecnologia, eu acho, alguma coisa, né? Ela tem o livro Bodies of Tomorrow, que fala bastante sobre isso, assim, ela tem uma abordagem bastante feminista também, de gênero, nos estudos dela, enfim, que vai sempre tentar dialogar com a contemporaneidade, assim, sabe? Então, a ideia da FC como uma linguagem do cotidiano é justamente essa. E uma outra forma, ela pensa a FC como uma caixa de ferramentas de métodos, que a gente pode se apropriar, sob certa medida, para constituir histórias, ou para refletir, para pensar, para questionar as coisas, né? Eu entendo que a FC ela é muito importante do ponto de vista de metáforas, principalmente quando a gente vai estudar, tem uma autora chamada Jennifer Rhee, se eu não estou enganado, acabei não citando ela aqui, ela vai escrever sobre o robô, e ela vai falar que o robô, o androide, ele é uma ótima metáfora do outro, né, de autoridade. E ela leva essa tensão até uma ideia análoga à escravidão, por exemplo. E alguns outros autores também vão escrever sobre isso, né? Porque o robô ele vai ser criado pelo ser humano, justamente o termo robô, robótica, né? O termo robot, vai vir de um trabalho forçado. Ou seja, existências feitas para serem escravizadas. E a partir disso, uma ideia de humanizar aquilo, humanizar o que é artificial, e ao mesmo tempo desumanizar aquilo à medida de que a gente passa a ter medo de que aqueles seres e de que aquela criação se volta contra a gente, né? Embora não seja robô, é um pouco semelhante a Frankenstein, né? Lá atrás, lá no início. Pensando nessa linguagem do cotidiano, a Cheryl fala sobre a FC ser um modo vital de crítica, principalmente quando ela fala sobre a FC se tornar uma ferramenta, e usando a ideia dela, de locais, partindo de locais e de comunidades marginalizadas. Porque a partir da FC, a partir de metáforas, porque vamos lá, toda ficção em tese é uma metáfora, né? Porque as palavras que a gente está lendo, ou as imagens que a gente está vendo, elas atuam, elas significam alguma coisa, então, partindo disso, é uma metáfora. Só que a FC, de certa forma, ao extrapolar as coisas, ao a gente entender que, não, ok, mas esse mundo não existe, é um mundo de faz de conta, é um mundo imaginativo, a fantasia também faz isso, permite com que a gente se aproprie ou se reflita sobre algumas metáforas de uma maneira um pouco mais direta, né? Então, as distopias fazem, obviamente, bastante isso, mas também outros locais, né, de FC pensam isso. E uma coisa que está bastante em voga hoje, digamos assim, ao menos nos Estados Unidos, eles estão muito abertos a pesquisas
de outros locais. Então, pensando muito sul global, pensando muito ficção científica africana, ficção científica oriental, pensando em ficção científica latina, de outros lugares, porque, de certa forma, eles sabem, eles entendem que a Constituição da UFC, para eles, foi feita por pessoas brancas, por homens, por uma visão muito eurocêntrica. Então, os campos de pesquisa de ciências humanas estão muito abertos e bastante latentes a isso, assim, sabe? Até entendo que a minha ida para lá, de certa forma, é um pouco disso, sabe? De ter um intercâmbio, assim, sobre isso. E tem uma frase da Sherry que eu gosto muito, eu acho que no final que ela fala assim, e essas visões diferentes de ficção científica estão mudando uma ideia de gênero que achávamos que conhecíamos. Só que, ao mesmo tempo, ficção científica no Brasil já é feita há muito tempo, né? Tem várias pessoas que pesquisam também sobre ficção científica no Brasil. Aqui estão algumas delas, por exemplo. Então, é curioso como esse intercâmbio e essa troca, ela pode e deve acontecer, eu acredito, sabe? Por fim, eu já estou indo para o final. Eu chamo aqui sobre uma certa ideia de tendências, porque se a gente vai imaginar que a FC é essa linguagem do cotidiano, a gente vive nesse mundo de ficção científica e pensar metáforas e formas que a gente dialoga e pensa as histórias e sociedades, enfim, hoje a gente encontra muitas obras afrofuturistas sendo feitas aqui, sendo feitas lá, né? Muitas obras que tratam sobre gênero e sobre teorias feministas. Acho que a questão climática e antropocênica é muito latente. Aqui o Rio Grande do Sul sofreu, ano passado, isso, né? Sofreu uma enchente horrível, assim. O planeta está sofrendo isso, né? Ou seja, a ação do homem, a ação da humanidade, o que a gente está fazendo com o nosso planeta, né? Então, a gente chama de cli-fi, né? De ficção climática. Aspectos econômicos e financeiros também, porque uma vez que é muito fácil falar, mas todo mundo tem acesso à internet, mas todo mundo tem. A gente vive num país que não é todo mundo que tem, né? E existem outros lugares que não é todo mundo que tem. E o quanto disso é impactante na forma com que a gente vai olhar para a história narrativa e de que forma aquela história narrativa pode fazer com que a gente olhe para as questões de uma maneira diferente, né? E, obviamente, inteligência artificial, porque acho que é impossível a gente falar ou não falar sobre IA, né, hoje em dia, e o quão ela está impactando e mudando cotidianos, né, enfim. E, por fim, uma provocação que eu faço, mais uma vez, assim, acho que se a gente... Não que a gente viva nessa sociedade, mas hipoteticamente, já que a ficção científica é um gênero, é um modo, é um local que a gente conjectura coisas, né? Em uma sociedade que nem sempre vai valorizar a ciência, né? O que desvaloriza a ciência, eu acho que fazer FC, escrever, pesquisar, refletir, se voltar para, também é um ato de resistência. Também é um ato de pensar as coisas de uma maneira diferente, de imaginar de que forma a gente pode ter, talvez não um futuro melhor, mas desde já um hoje melhor, né? Entender com o nosso passado, entender com coisas que a gente já viveu, já passou como seres humanos, como humanidade, como planeta Terra, e de que forma a gente consegue impactar. Ela desde hoje já impactou, como impacta hoje e como pode vir a impactar o futuro. Agradeço uma vez mais, eu acho que deu quase certinho o tempo. Eu estava com medo de ficar um pouco curto também. Acho que ninguém levantou a mão, eu estava olhando aqui, mas a gente pode conversar. Bom, agradeço uma vez mais o convite, espero ter conseguido fazer jus, né, ao convite, que é muito feliz, bastante honrado mesmo. Faço oficialmente aqui o convite, se eu puder fazer parte do grupo, assim, participar eventualmente, gostaria bastante. Agora, oficialmente, né, na fala. E espero ter provocado também algumas coisas, acho que faz parte e é importante. Na próxima tela eu tenho aqui as referências de algumas ideias, né, que eu citei, enfim.
Boa parte dessas obras eu acabei conseguindo em PDF ou alguma coisa assim, se for de interesse de alguém, estou aí e estou sempre à disposição. Muito obrigado.